Hoje vamos explicar o que é o ego. Primeiro vamos entender como que o ego ele surge, como ele é formado. Quando nós nascemos e somos crianças, o nosso ego ele vai se moldando, porque o ego ele é uma coisa maleável, ele pode mudar. Mas é na nossa infância que ele nasce, que ele cresce, que ele é moldado. Então, a partir do que ele é moldado? Por tudo aquilo que a gente fala, por tudo aquilo que a gente vê, pelo modo que os nossos pais ou os nossos responsáveis ensinam, pelo modo que a gente é educado, pela escola, pelos amigos, pelos acontecimentos, pelos traumas, pelas inúmeras coisas que acontecem na sua vida quando você é apenas uma criança, é dali que vai se formar o seu ego. O ego é tudo que você aprende, tudo que você vivenciou na sua infância e vai refletir na sua vida adulta. Agora vamos aqui para um comparativo entre o ego e o self. O que é o self? O self é a centelha divina, é a consciência, é o todo, é o universo, é Deus em você. E o ego, nós já aprendemos que ele é tudo aquilo que a gente vivenciou, que a gente aprendeu quando era criança, ou que veio de vidas passadas também. Agora, como que cada um age na nossa vida no dia a dia? O ego, ele é tudo aquilo que se vê. O ego, ele só acredita naquilo que ele vê. Ele só acredita no dinheiro que tem na sua conta. Ele só acredita que fulano está distante de você. Ele só acredita naquele emprego dos sonhos. Ele só acredita no que você não tem. Ele só acredita no material. O ego, ele é material. E pode perceber que sempre quando você imaginar alguma coisa, ele vai jogar isso contra você. Você deseja um carro? Ele vai dizer, mas você não tem dinheiro para isso, porque ele está vendo na sua conta bancária. Ele só acredita o que ele pode ver, que é o material, que é o físico. Ele fala, como você vai conseguir aquele emprego? Você nem fala outros idiomas, você nem tem curso superior, você nem tem a formação que eles estão pedindo, você nem tem a experiência que eles estão pedindo neste emprego. Como aquela pessoa vai te querer? Você não é gente boa, você não é bonito. Como as pessoas vão gostar de você se você não consegue atrair nada de bom, você não tem muitos amigos? Ele só vê o material. Ele só vê o que foi dito para você na infância, os traumas que você passou, porque o ego ele é formado desse jeito aqui. Mas dentro de você também possui o self, a centelha divina, a consciência, o todo. Está tudo aqui dentro de você. Tanto o ego quanto o self, quanto a centelha. E o que o self e a centelha são? Ele é tudo aquilo que você não vê. Não é como você foi educado. Ele não é as palavras que foram ditas para você. Ele não é os traumas que você passou. Mas ele é a essência quântica. E o que é isso? Isso aqui é o seu potencial ilimitado. Quantas vezes você quis uma coisa e você colocou na sua cabeça que você ia conseguir aquilo e você realmente conseguiu? Isso foi o self, foi a centelha divina trabalhando dentro de você. O ego até tentou te falar. Você não tem recurso, você não tem amigos, você não tem como ir, você não tem como falar. Mas você quebrou esse paradigma aqui. Você não deu ouvidos para as limitações e resolveu escutar só o self, só deixar a centelha trabalhar. E você gerou o potencial ilimitado. Porque a essência quântica é tudo aquilo que não se vê. Você pode tudo e qualquer coisa. Basta você deixar a centelha trabalhar. Tira o ego do comando e coloca o self. Agora, uma coisa muito importante. O ego, ele não é seu inimigo. O ego, ele é o que você é até agora. Mas dentro do ego, existe os seus gostos, a sua cor preferida, a sua comida favorita, o que você gosta, o que você não gosta, as suas músicas. Ele é a sua opinião também. O ego, ele é tudo que você aprendeu. Você aprendeu a atravessar a rua, você aprendeu o seu nome. Então, o ego, ele não é necessário ser destruído. O ego, ele é o seu mecanismo de defesa. Ele é tudo aquilo que aprendeu. Ele é tudo que os seus pais te ensinaram, que seus pais aprenderam com os pais deles, com seus avós e bisavós. Entende que o ego, ele é um círculo.
um ciclo sem fim, até alguém chegar e falar, não, mas eu não sou isso aqui. Então, o seu ego vai ter que se moldar novamente, porque, como eu disse lá no começo, ele é totalmente moldável. Então, como ele é seu mecanismo de defesa, tudo que ele aprendeu como certo, como errado, o que as pessoas falavam de você, o que você não se impôs a fazer, os traumas que você viveu, ele vai usar isso contra você depois. Mas ele não vai usar como uma forma de te prejudicar, mas uma forma de te proteger. E então você fica na zona de conforto. E essa zona de conforto te faz permanecer no mesmo lugar, no mesmo emprego, no mesmo tipo de relacionamento, na mesma casa, na mesma cidade. Às vezes você até muda de cidade, muda de emprego, mas você vai estar com o mesmo chefe tóxico, com o mesmo salário baixo, com as mesmas pessoas tóxicas, com as amizades falsas, porque o seu ego te mantém na zona de conforto. Os seus comportamentos ainda vêm do mesmo padrão do ego. Ele não faz isso aqui para te prejudicar. Ele faz isso porque sair da zona de conforto requer uma força maior, um esforço maior para você sair daqui. Imagina uma criança na barriga da sua mãe. Ela tá lá bem confortável, para ela é o melhor lugar do mundo. Mas gera dor para sair, gera esforço, gera dificuldade. Mas quando sai, tudo é lindo. Então, quando você sai da sua zona de conforto, quando você decide moldar o seu ego, você falar para ele, não é assim, eu não sou isso, eu não faço isso, eu posso mais. Você vai sofrer sim, porque não é fácil, porque você acreditou a vida inteira que você era dessa forma. E para você mudar, você vai ter que quebrar paradigmas, quebrar crenças, quebrar tudo aquilo que foi te ensinado quando você era apenas uma criança e até agora você acreditava como a única verdade. Então, para ficar mais fácil, enxergue o ego como uma criança. E você está aqui. E enxergue o self, o todo, a consciência, a centelha divina, como alguém muito maior. O ego, ele é tudo aquilo que você aprendeu até agora. E aqui está você em evolução. E aqui é a centelha que sabe de tudo, porque é o todo, é o universo, é Deus agindo dentro de você. Esses dois estão dentro de você, estão na sua consciência, no seu subconsciente. Só que como virar a chave, como escutar mais o self e menos o ego? Quando o ego tentar te paralisar, te falando palavras negativas, te deixando para baixo, dizendo tudo aquilo que te paralisa, não brigue, não fique ansiosa, não fique enfurecido, não faça com que isso baixe sua frequência. Apenas observe o ego como uma criança. Você discute com uma criança? Se você discute com uma criança, você está sendo como uma criança. Porque você sabe que o que ele está falando não é verdade. Se a criança te falar que ela viu dinossauros voando, você vai acreditar? Você não vai acreditar, você só vai sorrir e observar ela. Você vai dizer, ok, se você acredita nisso. E é isso que você vai fazer com o seu ego. Você vai apenas observar o que ele está te falando. Ele falou para você, ah, mas você não tem clientes, você não tem dinheiro. Você vai dizer, tá bom, se é isso que você acha, e segue sua vida. Não baixe sua frequência por causa do que o seu ego pequeno está falando. Ao invés disso, você vai olhar para o self, você vai deixar a consciência trabalhar. E o que é deixar a consciência trabalhar? Quando a gente deixa o ego trabalhar, a gente vai viver tudo aquilo que vivemos até agora, na mesmice, porque esse caminho a gente já conhece, esse trabalho a gente já conhece, esses padrões que o ego está acostumado a entregar pra gente, a gente já conhece. Mas você quer viver na forma da centelha. Então você vai deixar a centelha te guiar. Quando vier aquela vontade de agir, de fazer acontecer, você vai levantar e vai fazer, e vai escutar. Pode perceber que muitas vezes surgiu uma ideia, mas você não deu ouvidos. Mas quando você levantou e agiu, aquela ideia começou a florar, uma ideia atrás da outra, um projeto atrás do outro. E você conseguiu fazer isso ali porque você estava sendo guiado pela centelha. A centelha, ela vem acompanhada de uma vontade muito grande de fazer, de agir. Porque o universo, ele não gosta de nada estável. O universo gosta de movimento. Lembra? As ondas e as frequências estão em constante movimento. Você também tem que estar em movimento
para que a sua vida aconteça. Então, vamos colocar uma situação aqui. Você está procurando um emprego. Aqui está o seu ego. E aqui está a sua centelha. Aí você vai lá, mentaliza todo o seu emprego, você medita, você sonha com ele, você visualiza ele. Você coloca as características perfeitas do seu emprego. E o ego, ele vai te bombardear. Ele vai dizer, ai, mas você não sabe falar bem em entrevista, você não tem os requisitos que eles pedem, você não tem experiência, você não tem capacidade para este emprego. E aqui está a centelha. A centelha vai te falar, manda o currículo, pesquisa quais são as empresas que trabalham com isso, olha bem os requisitos, vá agir. Só dessa vez, escute a centelha. Você vai lá e se sente capaz. Porque a centelha, ela trabalha numa frequência muito alta. E quando você começar a agir em prol daquilo que você mentalizou, a sua frequência também vai subir, porque você está deixando a centelha agir através de você. Então você vai se sentir capaz e você vai fazer tudo aquilo que era necessário fazer para você conseguir aquele emprego. Precisa de um idioma? Você vai lá e começa a aprender. Precisa de experiência? Você vai lá e se propõe a ter experiência prática daquilo. Você precisa se dar bem em uma entrevista? Você vai lá e estuda oratória, estuda como falar em público. Entende a diferença? Se você tivesse ficado aqui nos pensamentos do ego, você ia dizer isso aqui não é pra mim. E você iria atrás de outro emprego, conforme os seus padrões já conhece, conforme o seu ego já conhece. Com salário baixo, com colegas ruins, com um chefe ruim e um ambiente ruim. Porque você resolveu escutar o ego, que já está acostumado a te levar nos lugares e nos padrões que você sempre viveu. Mas quando você deixa a centelha agir, deixa o ego de lado e coloca o comando, o agir, o fazer na centelha, ela te dá capacidade para fazer. Você conquista o que você já queria e você vai mudar de ambiente. Você muda de ambiente, muda de frequência. Você dá o famoso salto quântico. Porque você não pensa mais em como você era. Você pensa como a centelha é, como você realmente é, como o todo realmente criou você. Com o essencial quântico. Lembra? Infinitas possibilidades. Potencial infinito. Você pode tudo. Basta você deixar a centelha agir. O ego, ele não é seu inimigo, mais uma vez lembrando. Só que ele tá aqui tentando te permanecer na zona de conforto. Mas você não quer viver a sua vida como era antes, você quer viver um novo tempo. Então, deixe a centelha agir na sua vida. E como isso vai acontecer daqui pra frente? O seu ego, ele não vai embora, tá, gente? Ele permanece com você, porque lembra, ele é os seus gostos, ele é a sua personalidade. É você ali. Por mais que ele seja maleável, ele faz parte de você. Ele faz parte da sua identidade. E a centelha, o self, né? Ele vai estar sempre com você também. Os dois vivem dentro de você, constantemente. Os dois estão dentro de você, eles fazem o que você é. Só que quando você escuta mais a voz do self, você obedece mais o self, o seu ego, ele vai ser obrigado a mudar para os seus novos padrões. Lembra que o seu ego não gostava de falar em público? Pois agora ele gosta. Lembra que o seu ego não gostava de mudar de cidade? Pois agora ele gosta. Porque tudo aquilo que é bom para você, e você saber que aquilo é bom, você vai dar mais atenção para o self. E o seu ego vai ser obrigado a se tornar um novo ego, uma nova pessoa. Por isso que nesse processo de expansão de consciência, de expansão de saltos quânticos, a gente muda tanto. E a mudança, ela vem para melhor. Ela vem para te levar a lugares que você nunca foi. Então tem coisas que antes você achava normal. Você achava normal beber, ir para lugares que tinham energia baixa, falar palavrão, falar coisas negativas, mas você não vai se sentir mais feliz fazendo aquilo, você não vai se sentir melhor fazendo aquilo. Então, o seu ego, ele vai ser obrigado a mudar. E por isso essa mudança, ela gera as consequências. As pessoas vão afastar de você, você vai para outros lugares, você vai conhecer novas pessoas, porque são consequências da mudança. Então não se preocupe, porque o self e a centelha, eles estão sempre trabalhando em prol das suas melhorias, de você se tornar uma pessoa melhor, de você expandir.
Porque lembra que a gente tá aqui pra expandir, pra gente se tornar um ser melhor, pra vir melhor na próxima vida e na próxima dimensão. Eu espero que vocês estejam agora entendidos do que é o ego. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de ajudar vocês.